E a semana começa aqui em Alagoas já com a grande movimentação política. Daqui a pouco vai estar concedendo uma entrevista coletiva na sede do Partido dos Trabalhadores o ex-ministro, ex-líder estudantil, ex-deputado estadual e ex-deputado federal e agora escritor José Dirceu. Ele vai estar lançando o livro Zé Dirceu Memórias, volume 1. Dirceu, ele está em liberdade, mas tem aí somadas pelo menos 2 penas, uma ainda do período do mensalão, outra do petrolão, que já chegam a 31 anos. E Zé Dirceu está com um recurso em nível de Supremo, aproveita esse momento em liberdade para se apresentar também para a sociedade com o seu livro, melhor dizendo, Zé Dirceu Memórias, volume 1. Ele está na linha comigo por telefone, vai conversar um pouco aqui com os ouvintes do Supermanhã. Zé Dirceu, muito bom dia, obrigado por atender a nossa produção. O livro Memórias, volume 1, ele se refere a que momento da sua vida? Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Supermanhã, é um prazer. Ele, na verdade, conta a minha vida desde Passa Quatro, quando eu nasci, em 46, até 2006, quando eu fui cassado pela Câmara injustamente. Só para esclarecer, eu já cumpri minha pena do mensalão e já fui indultado, viu? Certo. O que eu tenho são 2 condenações da Lava Jato, uma de 30 anos e 9 meses e outra de 11 anos e 3 meses. Como você vê, eu estou com 41 anos de condenação, mas tenho certeza que isso ainda tem apelações, tudo que seria absolvido ainda. Entendo. E essa perspectiva é o que te mobiliza nesse momento para rodar o Brasil e contar a própria história, antes que, naturalmente, os fatos mais recentes, e o Brasil é conhecido como um país sem memória, que a sua história também seja atropelada pelos fatos mais recentes, é? Exatamente, porque eu tenho uma filha que tinha 5 anos quando eu fui preso, eu escrevi para ela, por mais do que pressão da minha esposa Simone, e para as novas gerações, para saber por mim o que foi a geração de 68 que lutou contra a ditadura, o que foi a ditadura, a tortura, o assassinato, o que foi a resistência armada, a minha vida em Cuba, a minha vida aqui clandestina no Brasil 2 vezes, né? A fundação do PT, depois toda a construção das diretas, o impeachment do Collor, as campanhas do Lula, nossas vitórias, os governos. Eu falo também sobre o Brasil, sobre a sua economia, seu povo, a sua cultura. Na verdade, eu procuro não contar a minha história, mas sim a história que eu vivi do povo brasileiro e do nosso Brasil. E também traçar perspectivas rumos. O 2º volume eu devo terminar agora no primeiro trimestre de 2019 e devo lançá-lo ainda antes do final de 2019, que vai até a minha prisão em 2015, na Lava Jato, em agosto de 2015. Quando você se refere a esse momento da sua vida e, naturalmente, a sua contribuição para o Partido dos Trabalhadores, até culminar com a vitória de Lula, tem lá os capítulos das derrotas, a eleição de 89 e todo o processo de disputa que ela representou. Posteriormente, você falou aí também do impeachment do Collor em 92. Como é que era o Brasil daquela época que o Zé Dirceu acompanhou e ajudou a articular também a posição do PT naquele momento? O PT tinha nascido e crescido na esteira das lutas sociais contra a ditadura, a luta política e as greves operárias. O fato novo na luta contra a ditadura foi o surgimento de um movimento operário industrial e também de serviços muito forte, de professores, bancários, né, servidores públicos, além dos metalúrgicos, dos químicos, dos petroleiros. Isso mudou completamente, porque a oposição antes era mais uma oposição parlamentar, uma oposição das classes médias, na imprensa, no teatro, no cinema. A ditadura tinha proibido qualquer tipo de oposição, de manifestação, e nós tomamos as ruas da ditadura, tanto em 68 como em 76, com a recursão da UNE. Mas foram as greves operárias, que foram reprimidas em 68, com a ocupação das fábricas pelo exército, com tanques, foram vitoriosas na década de 70 e levaram a campanha das diretas. E também a volta dos partidos, a anistia, e aí começa um outro ciclo de luta. Em 89 o país tomou uma decisão por Collor e por um programa
de governo, que a maioria da população acabou repudiando, e ele acabou sofrendo impeachment em 92. E o país tomou rumo em 94 com a eleição do Fernando Henrique, que governou o Brasil 8 anos, depois optou pelo PT 4 vezes, e vai optar de novo, tudo indica. Tudo indica, né? Qual foi o momento da história em que você conhece Lula? Exatamente quando ele se destaca como liderança sindical, ainda no ABC? E eu faço essa pergunta porque o movimento sindical daquela época, ele não tinha muito a ver com a linha política adotada pelo movimento estudantil, que já vinha ali de uma sequência de ter optado pela luta armada, tinha sido sufocado pela revolução, pela ditadura, né? E, posteriormente, como é que você conhece o Lula nesse cenário? Na verdade, eu conheci o Lula, eu voltei, eu estava clandestino no Brasil, no Paraná, em Cruzeiro do Oeste, né, com outro nome, casei lá, tive um filho, tive atividades empresariais, e fui reatando as relações. Paulo Vanucci, que foi ministro, inclusive, de Lula, e Frei Beto, me levaram a São Bernardo para conhecer o Lula. Mas eu já sabia quem era o Lula, porque eu estava no Brasil, porque, para todos os efeitos, naquele momento, o que nós dizíamos é que eu tinha vivido 10 anos em Cuba, porque ainda podia ter uma recaída da ditadura, repressão, prisões, então eu não revelei que eu tinha vivido aqui, porque muitos me apoiavam, me escondiam, me davam, né, cobertura. Se eu contasse isso, só fui contar depois de 86, na minha campanha para deputado estadual. Sim. Conheci o Lula e, ao conhecê-lo, tive a certeza que a opção correta era o PT. O PT foi uma autocrítica nossa que participamos da luta armada, né? O PT, na verdade, é um aprendizado, não surgiu do nada, né? Surgiu de 30, 40 anos de lutas no Brasil e, inclusive, recolheu muitas correntes de pensamento, muitas organizações políticas tinham lutado contra a ditadura, e foi uma opção que acabou tendo apoio do povo brasileiro e tem hoje ainda. Verdade. Em relação a essas correntes que ajudaram a compor o PT, vamos lembrar aqui algumas que acabaram saindo do partido exatamente no momento em que o PT se preparava para chegar ao poder no Brasil. Tem lá a Convergência Socialista, que posteriormente deu origem ao PSTU. Tem também outras correntes que, depois que saíram, deram origem também ao PSOL, não é? A própria Causa Operária também era uma corrente interna do PT, posteriormente virou o Partido da Causa Operária. Vem aí outros líderes e outras lideranças que foram surgindo também ao longo do PT, que estão vivas aí nesse processo político, exemplo da Marina, não é, que foi militante aí do PT, com o seu vice, o próprio Eduardo Jorge, que hoje tem lá um discurso com o Partido Verde, que também teve quadros dentro do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, o PT acabou sendo um grande embrião, assim como o MDB foi num determinado momento, claro, de centro-direita, mas o PT pegou ali a de esquerda várias correntes que hoje tem grupos disputando o processo eleitoral. E aí eu já te provoco com a seguinte pergunta: por que esses grupos não se aliaram agora, nesse momento tão difícil da história, em torno de um nome ou do Ciro, ou do Haddad, ou da Marina, para a esquerda marchar junta, como marchou em 1989, Zé? Eu acredito que a Marina saiu do espectro da esquerda, né? Ela fez uma opção de apoiar o AES, adotou uma pauta econômica bem de direita e está fracassando, né? Hoje as pesquisas novas, ela está caindo para 4%, entendeu? É um grande fracasso. E o PSTU não conseguiu se viabilizar. É um partido que nunca saiu assim, do meio dele, que é o movimento sindical. O PSOL tem alguma expressão no Rio, tem agora uma liderança importante, que é do nosso campo de esquerda, o Boulos, amigo nosso, companheiro de lutas nosso, entendeu? Tem seu espaço na política brasileira, entendeu? Eu acho que o PSB, na verdade, o PCdoB e o PT estão aliados. O PSB não está oficialmente com o PT, mas é uma naturalidade pró-Lula na maioria dos estados. O PDT fez a opção pelo Ciro, que já foi candidato, é legítimo, nós temos 2 turnos no Brasil. Eu não vejo necessidade premente de uma aliança no primeiro turno, sim no segundo. Sim. Espero que no segundo todos estejamos juntos, né? Quem quer que vá para o segundo turno do nosso campo de esquerda, né? Essa é a minha visão. Mas acho que, de certa maneira, eles fracassaram, né? Porque o PSOL, o PSTU, nunca conseguiram se transformar, na verdade, numa alternativa de governo, de poder, né? E o PCO é um partido muito importante de luta, sempre tem nos defendido, nos apoiado, mas tem seu caminho próprio, a sua visão própria.
Entendo. Ô Zé Disseu, você que teve sempre uma boa capacidade de análise política, com o atual cenário, onde o Lula de fato não pôde ser o candidato, iniciou registrado, mas acabou impedido, e agora a bola está com Fernando Haddad, como é que você vê as condições de governabilidade numa eventual vitória de Fernando Haddad? Eu vejo que tem todas as condições, porque acredito que uma vez eleito tem legitimidade e legalidade para exercer a presidência da República e compor uma maioria no Congresso. Mas eu sou de opinião que o que nós precisamos no Brasil é pressão popular, mobilização popular, força popular, porque só ela pode levar as reformas que o Brasil precisa. O Brasil precisa baixar os juros, é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo, é a maior apropriação de renda de pessoas, famílias, empresas, para nada. Os lucros, cada 4 anos eles têm um lucro igual do patrimônio, então os juros são 28%, 33% real no Brasil, na média dos empréstimos. Né? E o país precisa também fazer uma reforma tributária. Nesse país paga imposto quem consome, imposto ICMS, e quem tem salário, paga imposto de renda. Quem tem propriedade, renda, riqueza, grandes fortunas, herança, não paga imposto no Brasil. Principalmente o capital financeiro bancário precisa pagar um imposto maior e as altas rendas do país. Para nós podemos combater a pobreza, a miséria, fazer uma revolução científica educacional, melhorar a infraestrutura do país. Porque o Brasil é um país desenvolvido, um país rico, tem miséria e pobreza porque tem muita concentração de renda. Não fez mudanças que a Europa fez no século XIX, entendeu? Uma reforma tributária progressiva. E juros, como tem no Brasil, é quase um assalto, porque como é que você pode cobrar juro de 80% real para vender um bem de consumo, entendeu? Mesmo automóvel, cobrar um juro de 28%, 32%. Quem no Brasil cresce, o agronegócio, a agricultura familiar, a infraestrutura, a grande parte da indústria, porque tem juros subsidiados por nós. Tem juros do BNDES, do Banco do Brasil, juro para a agricultura, entendeu? O que prova, certo, que essa política, essa concentração, o Brasil tem 3 bancos, certo? Os 6 bancos têm 80% do crédito e também dos depósitos. O Brasil precisa de uma mudança nesse setor e na estrutura tributária. E precisa de uma reforma política. Precisa fazer uma reforma política no Brasil, mudar esse sistema político eleitoral que está podre, falido, já está provado que não funciona e que o poder econômico controla ele. Entendo. Para você que ligou o rádio agora ou me acompanha pela internet, na linha comigo o ex-ministro José Disseu, que daqui a pouco, às 9 horas, conversa com toda a imprensa alagoana na sede do PT e logo mais à noite, às 6 da tarde, 18 horas, portanto, na sede do Sindicato dos Bancários, lança o livro Zé Disseu Memórias, volume 1. E eu aqui estou explorando, claro, o conhecimento do Zé de política a respeito do cenário atual. Zé, como explicar para o ouvinte do Supermanhã, e eu acredito que você já tenha feito também essa análise, depois de anos de governo do Partido dos Trabalhadores, aonde isso talvez até justifique aí essa relevância do nome do Lula e também do Haddad, principalmente em regiões como o Nordeste, onde socialmente o PT olhou muito com programas sociais, ter um recrudescimento tão grande e com força aí das chamadas correntes de centro-direita e até extrema-direita aqui no Brasil, sendo a maior expressão o candidato Jair Bolsonaro? Ele expressa uma corrente forte de opinião pública e tem uma postura muito atrasada, muito reacionária com relação ao comportamento, a questão do homossexualismo, a questão do aborto, entendeu? Uma postura muito religiosa, fundamentalista e principalmente uma pregação da violência, que vai se resolver os problemas do país a tiro, vai se resolver os problemas do país com repressão. E nós já provamos, mesmo a questão do narcotráfico, do crime organizado, se você olhar a experiência do México, da Colômbia, da Guatemala, de vários países, não se resolveu assim. O que o país precisa, na verdade, é crescimento, desenvolvimento e a reforma do Estado brasileiro, porque essa história de falar que o Estado está contra a sociedade, que o Estado não serve, isso é um erro grave, porque o povo não tem poder econômico, militar, certo? O povo só tem o voto e um governo a favor dele. Se o povo não tem direito ao voto, como eles insinuam, que vão fazer uma constituinte sem o povo, notáveis farão uma constituinte, ou insinua que vai governar pela força, entendeu? Nós já passamos por essa experiência no Brasil, no Estado Novo, que durou de 37 a 46, e
na ditadura, que durou de 64 a 88 ou 85, se nós vamos tomar a eleição do Tancredo no colégio eleitoral. Fora que a República Velha viveu em estado de sítio com rebeliões militares, civis, contra os governos da República Velha. Então, o Brasil tem uma democracia que precisa ser aprimorada, desenvolvida, e tem uma riqueza que precisa ser melhor distribuída. O Brasil é muito rico, acontece que a riqueza é muito mal distribuída. Aqueles que pagam imposto, trabalham tudo, não têm os benefícios, porque grande parte, inclusive, dos impostos que são arrecadados, vai para essas classes altas ricas, não vai para os trabalhadores em geral, entendeu? E os salários, com essa reforma trabalhista, né, terceirização, precarização, certo, começam a cair. Quer dizer, um país que só pode crescer se tiver um forte mercado interno, se tiver distribuição de renda e um Estado que atue. Porque quando o Estado atuou no Brasil, o Brasil cresceu na era do Juscelino, no governo do próprio Getúlio, no governo do Lula. A prova que pode sim ter um Estado que faça o país crescer. Entendo. Zé, para finalizar, e aí a depender também do seu tempo, eu fico à vontade aqui para que você continue a conversar com a gente, porque naturalmente é uma grande oportunidade falar com alguém que viveu tantos momentos da história e está agora contando em livro parte dessas experiências e principalmente passando por Alagoas. Não é muito comum a sua presença aqui, veio outras vezes, mas agora aproveitando essa oportunidade. Como é que você acredita, qual a situação, como você vê nesse momento a situação do Lula, que é a maior liderança popular do Brasil e que se encontra presa e até passando um pouco pela sua história, você que foi uma grande referência do Partido dos Trabalhadores, enfrentando aí processos com condenações tão elevadas, o que dizer para o povo brasileiro nesse momento? O Lula, eu tenho conversado com familiares e de lideranças que têm visitado, ele está bem de saúde, está produzindo, trabalhando, dirigindo, comandando o processo, exercendo a liderança que ele tem dada pelo povo, pelo PT, que é uma amizade, pela esquerda e pelo povo. Né? E é uma injustiça que está fazendo com ele. O objetivo é impedi-lo de ser candidato, porque ele ganharia a eleição. Essa inelegibilidade do Lula, esse impedimento do Lula, a Constituição garante que, até a última instância, e mais, a lei eleitoral garante que ele pode participar de todos os atos de campanha. Através de liminares, decisões do Supremo, ou impediram. Não serve para nada, porque ele continua sendo o líder nas pesquisas, ganharia no primeiro turno, e vai levar o Haddad para o segundo turno, e nós vamos vencer a eleição. Aí depende de nós, da nossa campanha, da militância do PT, dos aliados nossos, o PCdoB, o PROS, os setores do PSB, dos eleitores que têm consciência que precisam fazer campanha para Haddad e Manu. Vamos vencer e vamos governar o Brasil com o Lula, porque o Lula será o nosso líder, estará conosco no governo, mesmo preso, porque prisão já ficou provada pela do Mandela, de outros grandes líderes, o Gandhi, repressão, prisão, não apaga a memória do povo, do legado do Lula. Por que o Nordeste é lulista, certo? Porque no governo do Lula o Nordeste cresceu, distribuiu renda, e mais, devolveu a dignidade e a esperança para milhões, dezenas de milhões de brasileiros. Entendeu? Foi um governo popular. Todo governo comete muitos erros, todo governo fracassa em algumas frentes, mas no essencial, que era melhorar a vida do povo, abrir a educação para os trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores, né? Atacar a pobreza e a miséria, e governar democraticamente, com diálogo, buscando consenso. O Lula nunca usou a força, nunca perseguiu ninguém, sempre foi um homem de diálogo. Fazer o que estão fazendo com o Lula é uma infâmia, é uma covardia, porque eles têm a força, então eles podem fazer. Mas o povo vai libertar o Lula, mais cedo ou mais tarde o Lula será libertado, eu tenho certeza absoluta, que é um dever nosso, inclusive, esse, de libertar o Lula, né? Trazer o Lula de novo para o meio de onde ele sempre viveu e nunca devia ter saído, que é no meio do povo. Você viu, ele veio para o Nordeste, ele andou pelo Brasil, o povo cercou, o protegeu, não precisou de segurança, não precisou de esquema de segurança, e não aconteceu nada com ele. Entendo. Zé, um detalhe, você falou aí também de alguns erros, me abre a possibilidade de fazer uma pergunta. Havia pessoas da própria esquerda, não sei se dentro do PT, porque eu não tenho essa dimensão nacional de como anda a discussão interna, ou comandou a discussão interna, que seria a possibilidade do PT fazer uma autocrítica, reconhecendo aonde aconteceram erros, inclusive no processo de relacionamento, possivelmente com essas figuras, né, que depois delataram alguns quadros do PT,
PT, e você acha que isso poderia ter ocorrido antes do processo eleitoral ou uma eventual vitória do Haddad? A autocrítica vai ser um governo diferente do PT, buscando mais acertos do que erros, inclusive nessa questão da corrupção no Brasil? Essa questão da corrupção, da reforma política, vamos lembrar que o mensalão nunca existiu. O que houve foi Caixa 2, financiamento através de empréstimos de empresas de publicidade e repassados para o PT, pelo banco, né, naquele momento. Nunca houve compra de voto, nunca aprovaram, e eu nunca tive participação em nada. Eu fui condenado pelo domínio de fato, pela literatura jurídica, mesmo sem provas, para me tirar da vida política do país, tentar tirar. E para impedir que eu fosse candidato a presidente da República, na verdade, todos sabem disso. Eu não digo isso, mas todo mundo me diz que eu ando pelo país, né? Na verdade, o Lula apresentou uma proposta de reforma política em 2006 e 2007, pelo mais Tomás Bassi e pelo Tarcísio Genro, que eram ministros, caiu no vazio. Mas a Dilma propôs uma Constituição exclusiva depois da crise de 2013. Acusaram ela de querer ser ditadora. Ué, mas a Constituinte é eleita pelo povo, e a Constituinte ia fazer uma reforma política. E o nosso deputado Henrique Fontana, que foi líder do governo, tinha sido líder do PT, fez todo tipo de concessão entre 2012 e 2013 para tentar aprovar uma reforma política no Congresso. E nunca fizeram, porque o Brasil precisa mudar esse sistema político eleitoral, mas não querem. Por outro lado, nós precisamos governar com mais mobilização, com mais conscientização do povo, com mais participação do povo, porque os grupos de pressão são muito poderosos. Você vê, agora até as Forças Armadas já querem voltar para a política, já querem dizer o que pode e não pode ser feito pelo Judiciário, pelo Legislativo, pelo Presidente da República. E o Judiciário assumiu, na verdade, funções do Legislativo e do Executivo. Quando o ministro faz um decreto de indulto, que é competência exclusiva do Presidente da República e discricionária, ele faz um decreto, mudando o decreto do presidente, quando o Supremo legisla, muda o que está na Constituição, nós estamos caminhando para uma situação que pelo menos não é democrática, no mínimo, entendeu? No mínimo, nós temos... Então, eu acredito que o PT tem sim que fazer uma autocrítica em relação ao Caixa 2, né? E para isso nós precisamos de uma reforma política. E nessa eleição, nós estamos usando só o fundo partidário e eleitoral, entendeu? As nossas campanhas são pobres, você pode ver aqui por Alagoas, entendeu? E por todo o Brasil, e nós temos que caminhar para um outro modelo político. Você falou em reforma política, mas há de se fazer, na visão do PT, claro, alguma reforma que envolva os meios de comunicação, já que declaradamente, quando teve o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, o PT também elegeu como adversária a Rede Globo no Brasil? O problema é a falta de pluralismo, diversidade e a concentração dos meios de comunicação, minorada pelas redes sociais e cada vez mais minorada, porque a tendência é o jornal impresso, a revista impressa já estão virando digitais. A época já virou, a Veja, na verdade, não vai aguentar, isto é, não acredito. Elas são hoje, os jornais hoje vendem mais no digital do que no impresso. Devem vender 80 mil exemplares, falando dos grandes jornais. Folha, o Globo, e vende 120, 140 no digital, entendeu? E a TV aberta cada vez mais perde audiência, primeiro, para as plataformas, e está se transformando numa plataforma. A Globoplay é um exemplo. O que não pode é haver concentração, e não haver diversidade, pluralismo, e entrar poder político, fazer parte da política, da luta política, como eles apoiaram o golpe de 64 e agora o impeachment da Dilma, que foi um golpe parlamentar judicial, entendeu? O Brasil precisa aplicar a Constituição. Nós não vamos controlar, não vamos criar imprensa estatal. Lógico, pode ter uma televisão pública, como todos os países têm. Aliás, na Europa, as televisões públicas são maiores que as televisões privadas, eram pelo menos que as televisões privadas. Agora, 2, 3 famílias dominarem a televisão no Brasil, e em cada estado 2 famílias dominarem a televisão, certo? Que a televisão é o principal meio de comunicação, basta olhar as pesquisas, entendeu? É algo que não pode continuar no Brasil. Nós temos, e principalmente isso de não ter diversidade e não ter pluralismo. Você está aprovando a diversidade e pluralismo. Você está me ouvindo, amanhã você pode ouvir um assessor do Bolsonaro, um assessor do Alckmin, o próprio Bolsonaro, entendeu? É isso que nós precisamos no Brasil. Mas se você assistir a Globo News, você cai de costa. Se você ir no Jornal Nacional, a mesma coisa. Essas entrevistas que o Bonner e a Renata Vasconcelos estão fazendo, parece que eles são os candidatos e os outros estão atrapalhando eles. Quer dizer, o Bolsonaro que vai lá, a Marina, o Haddad, entendeu? E o que eles fizeram com o Haddad é inominável, entendeu? E mesmo com o Bolsonaro, entendeu? Independente que é nosso adversário. Então, é uma forma de exercer o poder político
É um negócio, é comércio, visa o lucro. Né? E, por outro lado, é poder político, evidente, porque informa, e hoje você pode prestar atenção, tem mais formação que informação nas televisões. Não tem, mais, porque a informação hoje é online, né? Toda hora você está com a informação. Não dá informação às 8h30 da noite, já não tem tanta importância. Essa é a nossa posição, nossa opinião. Entendo. José Disseu, ex-ministro do governo Lula, agora escritor, vai lançar já o segundo livro, né, do Zé. Em 2011 ele lançou também Tempos de Planície, que era uma coletânea aí de arquivos. Há também biografia do Zé, mas essa escrito já por um terceiro. E esse é o volume 1, Zé Disseu Memórias. Palavra final é sua. Eu tenho um livro com o Vladimir Palmeira, viu? Abaixa a Ditadura. Abaixa a Ditadura. Entrevistas que nós demos, que foi a editora Garamond, mas tem já, acho que já temos, acho que foi nós estamos no 50º aniversário de 68, né, 50 anos. Eu tenho a impressão que foi quando fez 30 anos, 68. Exatamente. Vladimir Palmeira, que assim como o Zé Disseu, foi grande liderança estudantil, só que um detalhe, ele é alagoano, foi preso assim como... Alagoano, família Palmeira, né? É tio do prefeito da cidade, Rui Palmeira. Tio do Rio, irmão de Guilherme e de Miguel, né? Exato. Eu conheço bem a família, que Vladimir é quase um irmão para mim, né? Exatamente. Foram presos no Congresso. Aliás, eu tive com ele aqui há muitos anos atrás, eu tive aqui com ele em Maceió, passeamos, visitamos amigos, fomos à praia, tomamos umas e outras, viu? Essa é uma habilidade que o Vlad ainda guarda. Eu não aguento acompanhar, não, viu? Mas o Vladimir é um grande teórico, um grande intelectual, tá revisitando Marx, está estudando muito, é professor, está muito bem. Eu estive com ele agora no Rio, está muito bem, fiquei muito feliz de encontrá-lo. Pois é, estou tentando articular uma entrevista com ele, agora vou dizer que consegui com você. Muito bom. Mas eu vou falar com ele, viu? Vou dizer que consegui com você. Eu vou dar uma pressionada nele, pode deixar. Pronto, então perfeito. Mas ele é difícil, a figura é difícil. Eu conheço, lamentavelmente. Agora, a palavra final é sua. Pode convidar aí os nossos ouvintes para o lançamento logo mais às 18 horas e a própria imprensa daqui a pouquinho conversando com você. Fica à vontade, Zé. Eu quero te agradecer primeiro a oportunidade, a rádio, o programa, certo? Fico muito feliz de conversar com vocês e conversar com teus ouvintes. E quero convidá-los realmente para estarem comigo às 18 horas lá no auditório dos bancários, dos sindicatos bancários. E deixar a minha palavra, primeiro, de muito otimismo com relação. O Brasil é muito rico, muito grande, desenvolvido. Nós precisamos distribuir melhor essa riqueza, essa propriedade, essa renda, né? O povo que trabalha precisa ter mais acesso aos bens que o Brasil produz e à riqueza do Brasil. E temos que impedir que os estrangeiros tomem conta do Brasil, porque agora estão querendo vender o Brasil. E garantir a liberdade e a democracia, não aceitar o preço que nós vamos pagar se o Brasil sair do caminho democrático. Quem paga são os pobres, os de baixo, os humildes. As elites se resolvem. E depois, quando passa, dizem que eram contra. Então a minha palavra é uma palavra de otimismo, uma mensagem sempre de coragem e força espiritual para o nosso Lula, que está preso, para os meus companheiros que estão presos também, como o Vacari e o André, e o meu agradecimento à juventude que tem me apoiado muito, e o meu convite para que a juventude vá ao lançamento do meu livro, leia o meu livro, inclusive depois se contacte comigo pela editora e dê sua opinião sobre o meu livro. É um livro que eu quero reescrever, porque a gente sempre na vida tem que aprender, estudar, certo? E reescrever na própria vida, que é o meu objetivo. Muito obrigado, viu? Um bom dia para nós. Obrigado, então. José Disseu, ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, conversou com a gente aqui no Supermanhã, falando do lançamento do seu livro Zé Disseu Memórias, volume 1, tá certo? Vai ser lançado às 6 da tarde lá no Sindicato dos Bancários. E daqui a pouquinho a imprensa alagoanas conversando aí com o Zé Disseu na sede do Partido dos Trabalhadores na Ladeira Geraldo Melo, tá bom? Tá aqui a informação para você. Obrigado à assessoria que viabilizou esse contato aí com o José Disseu aqui dentro da nossa programação. Mais uma entrevista histórica aqui do Supermanhã.